Que o Senhor possa receber toda a glória, porque a Ti tudo pertence. Todos nós pertencemos a Ti. Sim, Senhor. A igreja é Tua, tudo é Teu. E tudo também é por causa do Senhor, é por meio do Senhor. Nós não temos, Senhor, energia em nós mesmos. Não temos capacidade em nós mesmos para sustentar todas as coisas. Senhor, e tudo também é para Ti, Senhor. Essa pregação é para a Sua glória. Essa reunião é para a Sua glória. O movermos e existirmos é para a Sua glória. Pai, que o Senhor possa usar a vida do irmão Emerson. Que o Senhor possa, por meio do Seu Espírito, falar aos nossos corações nessa manhã. Unge os lábios do irmão. Queremos também abrir o nosso coração para a Sua palavra, para acolher, Senhor, todo o Seu falar com mansidão. Amém. Não? Sim. Bom dia, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estava ali refletindo diante do Senhor e eu fui muito comovido pela comunhão, pela reverência dos irmãos ao Senhor, né? As orações. Eu fui muito preenchido, muito enchido pelo Senhor. Para mim já estava suficiente. Eu já fui suprido pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos irmãos, né? Pelo privilégio de estar aqui junto com vocês. Por muito tempo, nós ali em Nova Odessa não nos misturamos, né, com os irmãos há muito tempo. E eu confesso que eu senti uma grande necessidade de nós termos mais comunhão, né? E sermos edificados juntos. Isso é muito saudável, né? Agradecer ao Adriano pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui, meus irmãos, junto com os irmãos. Graças ao Senhor por esta oportunidade de nós estarmos juntos. Eu sinto que isso deve perdurar por muito tempo. Nós estamos aqui, os irmãos virem Nova Odessa, e a gente ser edificado juntos, né? Isso é muito bom, né, Zaga? Comunhão com os irmãos é muito bom. E o encargo que o Senhor colocou no meu coração é falar um pouco sobre o cuidado de Deus. E como isso deve moldar nossas prioridades. Eu sinto que a gente vive, irmãos, hoje num momento, num mundo de muitas opções, onde nós temos que fazer muitas escolhas, né? Mas o Senhor, Ele precisa estar em primeiro lugar. Então, o cuidado que o Senhor tem por nós tem que nos levar a priorizar, né? E eu tenho desfrutado muito disso nesses últimos dias. Mas o desfrute e a comunhão dos irmãos me fez lembrar de um testemunho que eu contei para os irmãos domingo passado, lá em Nova Odessa. E eu queria contar esse testemunho para vocês. Recentemente eu encontrei um irmão e ele disse para mim assim, na comunhão: irmão Emerson, você sente que Deus nos ama? Eu pensei bem para responder, né? Você acredita que Deus nos ama? E aí ele disse o seguinte: porque eu não tenho mais sentido o amor de Deus. Não tenho mais presenciado o amor. E aí eu continuei em silêncio, né? O que responder para esse irmão? O que falar para ele? Antes nós temos que fazer uma grande reflexão. Eu fiz uma grande reflexão sobre essa pergunta. O Senhor, de fato, Ele tem sido nossa prioridade. De fato, eu sinto o amor de Deus. Eu sinto a presença de Deus na minha vida. E eu disse para ele, né? Eu, vendo os irmãos partir o pão, eu me lembrei desse testemunho que eu contei para os irmãos, né? Eu falei para ele assim, eu falei: querido, a cruz de Cristo é a maior prova de amor já visto nessa terra. O que o Senhor fez na cruz por mim e por você já é suficiente para provar que Ele te ama. Não sei se os irmãos concordam comigo. Né? Já é o suficiente para provar o amor dele por mim e por você.
A gente sabe, tem um versículo em Filipenses 2:6 que diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, um versículo muito conhecido, né? Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo isso eu conversando com ele. Isso me deu um outro sentimento no coração de falar para esse irmão. Eu falei, querido, quando eu olho para a cruz, isso aqui não é um encargo o Senhor colocou no meu coração, mas eu lembrei desse testemunho, eu acho muito propício, né? Diante da mesa do Senhor, eu sinto que a mesa do Senhor é um momento de nós exibirmos a sua morte. Lembrarmos de tudo que ele fez por nós. Isso colocou isso no meu coração e eu falei para ele. Falei, querido, quando eu olho para a cruz, eu vejo dois atributos: amor e justiça. Por que amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16, nós conhecemos bem esse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. É o amor do Senhor por nós. Então, eu falei para ele assim, se isso não é amor, o que seria? E quando a gente fala da justiça, irmãos, toquem profundamente no que eu vou dizer para os irmãos. Eu fui muito tocado falando para ele e o Senhor estava tocando no meu coração. Justiça, quando a gente olha para essa palavra justiça, Deus precisou punir cabalmente o pecado. Eu falando isso para o irmão. Mas qual foi a única maneira que Deus encontrou de tratar o pecado? Punir em seu único filho meu pecado e o seu pecado. Justiça. E aí a gente tem um versículo muito conhecido, 2 Coríntios 5, versículo 21, fala, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ainda, 2 de Pedro 2:24, fala, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então eu disse isso para esse irmão. Isso é ou não é amor? Eu falei para ele, Deus te ama, né, irmão? Quando eu olhei para o irmão, ele já estava com o olho cheio de água. Como não tocar na cruz? E eu encorajo os irmãos, às vezes, nós estamos com esse pensamento. Será que Deus me ama? Será que Deus se esqueceu de mim? Ou nunca passou isso pelas nossas mentes? No momento que nós estamos desencorajados, desanimados, será que Deus me ama? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Você vai ver nitidamente o amor de Deus por nós. Então, o encargo de compartilhar com os irmãos sobre essa questão do cuidado de Deus, né, e como isso deve moldar as nossas prioridades, nós precisamos perceber que Deus ele está cuidando de nós. Não pense, irmãos, em nenhum momento que Deus não está cuidando de nós. Só de nós estarmos vivos, respirando, Deus está cuidando de nós. Eu tenho provado isso ultimamente, irmãos. E um versículo que Deus colocou no meu coração é 1 de Pedro 5:7. Esse versículo diz, lançando sobre ele todas, não é algumas, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E quando a gente fala de ansiedade, se a gente for perguntar aos irmãos, não precisa levantar a mão. Quem aqui é ansioso? Só considera diante do Senhor. Talvez a metade vai levantar a mão. Mas perguntar para os irmãos, quem aqui é preocupado? Tem muitas preocupações. Eu acho que a maioria vai levantar a mão. A palavra ansiedade, no grego, é preocupação, distração. Quem de nós não andamos preocupados? E por que, queridos, que nós temos que lançar sobre ele todas as nossas preocupações? Porque ele tem cuidado de nós. Todos nós andamos preocupados. Todos nós temos preocupações.
Mas nós precisamos lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Os irmãos compreendem? Eu queria ler 2 versículos junto com os irmãos. Esse versículo eu já li para os irmãos, agora eu queria que os irmãos abrissem Salmo 91. Salmo muito conhecido, às vezes fica aberto lá na Bíblia, na estante, né? Não sei, às vezes como um amuleto, ou como para dar sorte, eu não sei. Mas às vezes você chega na casa de muito irmão, está lá o Salmo aberto, Salmo 91, né? Eu queria ler com os irmãos junto, até o versículo 4, por gentileza. Habita no esconderijo. Passo no passarinho. Amém. Veja, irmão, 2 porções que nos levam a fazer uma reflexão sobre o cuidado amoroso de Deus. Eu sempre falo isso com os irmãos lá em Nova Odessa, que a riqueza de detalhes está nas entrelinhas da passagem. Muitas vezes, irmãos, a gente lê os versículos de maneira tão corrida que nós não conseguimos perceber o que Deus quer falar conosco. E a riqueza de Deus, ela está nas entrelinhas. Então nós temos que refletir esses versículos de maneira muito cuidadosa. Amém? Então eu queria voltar ao versículo de 1 de Pedro 5, 7 que nós lemos, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa palavra ansiedade, né, significando preocupação, distração. E a gente precisa perceber que há um caminho para nós sermos guardados. E o caminho para nós sermos guardados, nós encontramos aqui no Salmo 91. Então eu queria que nós lêssemos esse versículo de maneira mais calma. Porque esse versículo ele é muito rico. Além dessa passagem de Salmo, ela ser um salmo messiânico. Você não sabia disso? Que o salmo é um salmo messiânico? Salmo 91, ele está falando aqui de Cristo, do Messias. A verdade é que, quando a gente olha para o Antigo Testamento, com esses olhos de ver Cristo, você vai ver que a maioria dos versículos aponta para Cristo. A maioria das porções do Antigo Testamento revela Cristo. Então, esse versículo, além de ser um versículo messiânico, ele declara o quê? Que a confiança e o cuidado de Deus por cada um de nós. Vamos ver com detalhe o versículo 1. Olha só que interessante, irmãos. O versículo 1, que nós acabamos de ler, queria ler com um pouco mais de detalhe para a gente perceber a riqueza que está por trás da letra. Fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Veja, irmãos, o que nos mostra aqui? O que você consegue enxergar nesse primeiro versículo? Você não vê aqui um relacionamento de intimidade? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Então isso aqui fala de uma intimidade, de uma confiança, de uma proximidade, a proximidade de comunhão com Deus. E aí o versículo 2, quando você lê o versículo 2 que fala, e diz o Senhor, né? Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, que seria a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Aqui, irmãos, nitidamente fala de uma declaração pessoal de confiança em Deus. Né? É reconhecer que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza. Você consegue ver, quando você olha para esse versículo, que Deus é o seu refúgio? Que Deus é seu descanso? Se nós estivermos sob a sombra do Onipotente, nós somos guardados. Pense nisso. Deus, ele está cuidando de nós. Agora, onde está, Emerson, a parte messiânica do versículo? Vamos ler o versículo 3. Diz assim, ó. Os irmãos, lê para mim o versículo 3, por favor.
Olha só, irmãos. Deus aqui, se você olhar bem para o versículo, é apresentado como um protetor. Aquele que nos livra dos laços do passarinheiro, nos livra das armadilhas de Satanás. E tem mais. Quando ele fala dessa questão, né, de cobrir com suas penas, isso fala de um grande guardar. De como uma ave traz os filhos, os filhotinhos, para debaixo das suas penas. Ou seja, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você mesmo. Deus está cuidando de mim. Então isso fala de um grande cuidado amoroso do Senhor. Mas ainda, Emerson, onde está a parte messiânica? Quando a gente olha para o versículo 4, eu queria que os irmãos tivessem bastante atenção nesse versículo 4. Que diz assim, ó, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. Salvo. Algumas versões falam estará curado, estará salvo, estará seguro. A sua verdade é pavê e escudo, ou escudo e armadura, escudo e couraça. E é muito interessante, eu estava compartilhando isso com o Adriano no telefone. Para mim foi assim, uma grande revelação assim, desse versículo, como mostrando Cristo. Então, esse versículo de Salmo, ele é um versículo messiânico. Quando você olha para essa palavra asas, em hebraico, ela é kanaf. Essa palavra kanaf, ela significa a orla da veste. É a mesma palavra usada para a orla da veste. Aí você pode pensar assim, poxa, já estou começando a ver Jesus aqui. Há um livro que fala do Pentateuco, de Macintosh, e ele mostra Cristo em todo o Antigo Testamento. E realmente é isso, irmãos. Jesus ele está exposto em todo o Antigo Testamento. Em João 5, quando você vai ver no último versículo, o Senhor Jesus fala, Moisés escreveu sobre mim. Moisés escreveu sobre mim, Moisés escreveu o Pentateuco. Então o Pentateuco fala de Jesus. Os irmãos conseguem entender? Então essa palavra asas, ela é a palavra hebraica kanaf, que é a mesma palavra usada para a orla da veste. O que isso remete, irmãos? Isso nos remete com a profecia de Malaquias. Preste bastante atenção nisso. Eu sempre falo isso para os irmãos lá, Adriano, na Modéstia. Irmãos, preste atenção na riqueza de detalhes. Porque às vezes Deus quer falar com você em um versículo. E muitas vezes você lê o versículo e não consegue entender. Quando você olha para a profecia de Malaquias, capítulo 4, o que essa profecia fala? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Eu sempre falo para os irmãos, a Bíblia tem muitas palavras metafóricas, né? É muita figura de linguagem. E se você ler esse versículo de uma maneira carnal, peraí, o sol da justiça vai vir, o sol tem asa, ele vai trazer salvação na sua asa, vai trazer cura. Não entendo esse versículo. Mas isso é uma profecia de Malaquias. Falando que o sol da justiça vai vir, é Cristo. E ele vai trazer salvação na sua orla, nas suas vestes. Como o versículo te leva para uma profecia, a profecia leva para o Novo Testamento. Por isso que a gente precisa estar bem, irmãos, sensíveis à palavra de Deus. Porque Deus quer falar conosco. E quando você gasta tempo, irmão, nas Escrituras, gasta tempo lendo a palavra, parece que os versículos, eles saltam da Bíblia. E Deus consegue ganhar o seu coração. Os irmãos percebem? Eu fico muito impressionado com esses irmãos que gastam tempo. Esses dias eu estava vendo uma mensagem de um pastor que eu gosto muito, o Hernandes Dias Lopes, e ele falou que ele gasta 8 horas para preparar um sermão. Nossa, 8 horas seguidas, não é 1 hora hoje, 1 hora amanhã, é 8 horas seguidas. Imagine a revelação que Deus não vai dar para esse homem. Em cima de um versículo, às vezes, Zaga, 3, 4 versículos. Então, quando eu olho para essa profecia de Malaquias, o que faz lembrar você? Jesus vai vir trazendo salvação na orla da sua veste. Eu lembro de muitas porções.
Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue. Quem não lembra dessa passagem? Uma hemorragia crônica, 12 anos de sofrimento. As irmãs aqui que pode até nos ensinar um pouco sobre isso, né? Eu tenho a minha esposa, quando ela fica vermelha, 4, 5 dias eu tenho que me afastar do mal. Né? Você imagina 12 anos, irmãs, com a hemorragia de sangue. Olha, essa mulher, ela foi considerada imunda, segundo a lei levítica, uma mulher que foi completamente desconsiderada da sociedade, desclassificada da sociedade, uma mulher extremamente rejeitada. Mas eu quero que os irmãos não percam o foco da mensagem, do tipo da mensagem. O cuidado de Deus. E como isso deve mudar nossas prioridades. Essa mulher não quis saber, quando você olha para Lucas 8, o versículo finalzinho, versículo 24 fala, veio por trás dele e lhe tocou na orla da asa, que está lá em Salmo 91. Da asa, que está lá em Malaquias. Por que o versículo fala que ela, olha só que interessante, irmãos, ela tocou somente na sua orla. Ela foi em direção à orla da sua veste. Você sabe que tem a veste, no finalzinho tem a orla. Aquela barrazinha lá do final. E ela foi específica. Passou pela multidão, passou por todos aqueles, e ela foi lá e tocou na orla. Essa mulher era uma judia. Ela sabia da profecia. E aí o versículo finalzinho fala, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo lhe estancou. Nós precisamos ser curados, irmãos. Nós precisamos ser curados. Talvez cura emocional, cura física. Eu quero ter a liberdade de contar um testemunho para os irmãos. Posso? Às vezes a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, né? Não sei nem se vai dar tempo de falar as coisas que a gente prepara, mas o Espírito, ele te incomoda ao ponto de falar, pode parar. Não é para falar isso. E às vezes a gente fica todo perdido, né? Não sabe se olha para o interior, se olha para as suas anotações, né? E eu sinto que a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que fala. Nós apenas somos um canal. Nós estivemos sensíveis ao Senhor, é o Espírito que fala. E se é o Espírito que fala, a igreja é edificada. Se é o Emerson que fala, não é edificada. Os irmãos compreendem? Quando eu falo, irmãos, que a gente precisa tocar na orla do Senhor, no nosso meio lá em Nova Odessa, nós não falamos muito de cura. Não sei se é medo, não sei se é receio, não sei se é o ensinamento que foi ensinado, mas nós não falamos de cura. Os irmãos falam aqui de cura? Já gostei dessa assembleia. Esses dias, irmãos, eu passei por uma experiência muito forte de cura física. Eu estava ministrando uma mensagem domingo sobre a importância de nós crermos no Senhor, crermos no poder do Senhor. E quando terminou a reunião, eu tive o sentimento de chamar os irmãos. Também é uma coisa que a gente não faz. Mas o Espírito falou, chama. Tem irmãos aqui que estão precisando de cura. E a gente fica com um pouco de receio e fala, Senhor, e agora? Não estamos acostumados, não é? Mas aí eu deixei o Espírito frio, falei, irmão, eu queria convidar os irmãos que precisam de cura, ou emocional, ou cura física. Os irmãos vieram para frente. Só para os irmãos entenderem um pouco o testemunho, eu estava com um problema sério de estômago. Úlcera duodenal, pangastrite, hérnia de hiato, flebectasia esofágica, varizes esofágicas estouradas no esôfago. Eu falei para minha esposa, começa a orar, porque você vai ficar viúva rápido. E na verdade, quem estava precisando de cura era eu. E quando eu chamei os irmãos para frente, para os irmãos orarem, preste atenção nisso, irmãos. Como nós precisamos agarrar nas orlas da sua veste. Às vezes o irmão está sofrendo de alguma doença física. E às vezes tem vergonha de pedir para os irmãos orarem. Nós não estamos atrás de cura. Mas Deus é a cura. Nós estamos atrás de coisas místicas, de ser curado e que isso seja o centro. Não, irmão. Mas nós precisamos entender que Ele cura.
Irmãos, creem? Isso aqui não está dentro do script aqui não, viu, irmãos? Mas eu estou me sentindo bem à vontade aqui junto com os irmãos. Todo sábado à noite, que é o movimento, Aleluia. vamos bem, Amém. os irmãos têm se Amém. Aleluia. Fico muito comovido com isso, irmãos. Porque há uma grande necessidade no nosso meio de ser curado. No nosso meio tem irmãos sofrendo doença emocional. E às vezes nós somos tão espiritual. Precisamos de cura. E quando os irmãos vieram para frente, o Senhor me fez tocar no meu estômago. E aí os irmãos começaram a orar, eu comecei a orar, mas com a mão no meu estômago. Quando terminou, era no domingo, terminou a oração, eu sentei na cadeira com muita dor no estômago, muita dor. Muita dor. Eu tive que pedir para os irmãos que eu estava indo embora, que eu não estava aguentando, muita dor. Isso era no domingo, irmãos. Numa segunda-feira, eu fui fazer uma endoscopia. E quando o médico viu a endoscopia, ele olhou para mim e falou, mas você tem quantos anos? Eu falei, acabei de fazer 50. Mas você tem muita coisa no estômago. Deita aí, vamos fazer a endoscopia. Quando terminou a endoscopia, geralmente tinha muitas pessoas fazendo isso. O médico estava na minha frente em pé, olhando para mim. Quando eu abri o olho, eu olhei para ele e falou assim. Ele falou, rapaz, você não tem nada no teu estômago. Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei atônito. Falei, como que uma hérnia de hiato pode sumir assim? Como que uma úlcera pode sumir assim? Pode. É só tocar na orla da sua veste. Eu sinto que há uma grande, irmãos, necessidade de nós sermos curados. E a gente pode falar aqui de várias porções da Escritura. Por exemplo, Marcos, capítulo... Quero que os irmãos se atentem a esse versículo, ainda dentro desse testemunho. Marcos 6, 53 até o 56, diz assim: E eles, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré e atracaram na praia. E tendo desembarcado, imediatamente o conheceram. Conheceram quem? Jesus. O versículo 55, os irmãos leem para mim. Agora, eu estou lendo aqui na versão King James Fiel, 1611. Eu gosto muito dessa versão. Ela fala assim: correndo toda a região em redor, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. Agora, prestem atenção no versículo 56. E onde quer que ele estava, em aldeias, ou cidade, ou campos, eles colocavam os enfermos nas ruas e pediam-lhe que eles pudessem tocar somente na orla da sua veste. Irmãos, preste atenção no detalhe. Somente toquem na orla. Não precisa tocar em mais nenhum lugar. Porque a profecia de Malaquias diz que o sol da justiça virá, trazendo salvação na sua orla. Como que eles sabiam? Eles podiam agarrar Jesus, tocar na mão de Jesus, pedir para Jesus orarem para eles. Mas por causa dessa profecia, irmãos, eles correram atrás somente para pegar na sua orla. E todos, quantos o tocaram, ficaram curados. Os irmãos conseguem compreender isso, irmãos? Como Deus é maravilhoso? Como Deus é tremendo? O que nós precisamos? Ter mais intimidade com Cristo. Conhecer a Cristo. Você conhece Cristo? Você tem intimidade com Cristo? Nesses últimos dias, irmãos, nós precisamos conhecer Cristo.
Nós precisamos ter mais intimidade com Cristo. Porque isso aqui, para nós tivermos essa intimidade, não vai ser tão espantoso. Eu vou orar com fé e vou receber a cura. A não ser que Deus não queira. Né? Que nem fez com Paulo. Não é? A gente olha para a experiência do apóstolo Paulo. Ele orou 3 vezes para que Deus pudesse tirar o espinho na carne dele. Nós sempre falamos para ele. Poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza aqui no original é enfermidade. O poder se aperfeiçoa na enfermidade. Você fala, puxa, minha graça te basta. Na versão fiel, fala, minha graça é suficiente para você. Às vezes Deus não quer tirar. Mas isso não nos impede de orar. Eu não sei a vontade do Senhor. Então, se eu não sei a vontade do Senhor, eu vou orar. Quem sabe, né? Na sua soberania, Ele resolve, a sua misericórdia me alcança, alcança você. Nossa função é orar. É Deus que vai fazer. Né? Então, se da maneira que eu fui curado, eu sinto que muitos irmãos têm sido curados. Mas que isso não possa servir de espanto. Porque Deus é Deus de cura, é Deus de libertação. O que nós precisamos? Ter mais intimidade com Cristo. E aí, quando eu falo de conhecer a Cristo, eu lembro do que Paulo disse em 2 Coríntios 5, versículo 16 e 17, diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção aqui nos detalhes dos versículos. A riqueza está por trás da letra. Já agora não conhecemos deste modo. E o versículo 17 fala, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Você vê, o versículo 17 fala sobre transformação. Nova criatura é transformação. Não é isso que fala o versículo? Ser transformado, né? Mas esse versículo está intimamente ligado com o versículo 16, ó, que fala de conhecer Cristo. Tem uma frase de um estudioso que eu gosto muito, que é Warren Wiersbe, não sei se a pronúncia está certa, que ele fala assim, ó, toda transformação experimentada pelo cristão vem em função do nível de conhecimento que ele tem de Cristo. Toda transformação e experiência do cristão de transformação vem do nível de conhecimento que ele tem de Cristo. Agora, a gente precisa, eu sempre falo para os irmãos e repito, não vamos deixar passar despercebido o versículo. E nesse versículo, irmãos, há muita riqueza de detalhes. O versículo 16, vou voltar a ler para os irmãos, diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu gosto muito da língua grega, porque ela é muito preciosa. A língua portuguesa não tem a capacidade de traduzir a riqueza do grego. Essa palavra conhecimento, você percebe que ela repete aqui 2 vezes, nesses 2 versículos? Na verdade, 3. Mas as 2 vezes que ela aparece, são palavras diferentes no grego. Essa primeira palavra, conhecimento na carne, ela vem do grego, que é a palavra oida. O que isso significa? Fala de um conhecimento natural. Fala de um conhecimento humano, carnal. É como se eu dissesse, eu conheço Cristo. Eu sei que há 2000 anos atrás Cristo morreu pelos meus pecados. Mas o meu conhecimento se limita a isso. Eu não tenho um conhecimento aprofundado. Eu não tenho intimidade com Deus, com Cristo. E aí Paulo, ainda no versículo 16, a parte B, ele fala, se antes o conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. O que significa? Que há um modo diferente de conhecer Cristo. Os irmãos concordam comigo? Paulo está dizendo, não conheça Cristo segundo a carne. Conheça Cristo de um outro modo. Olha que interessante isso, irmãos. Essa palavra conhecimento aqui é diferente da primeira, que é aido. Ela é gnóstico. Sabe o que significa esse conhecimento? Um conhecimento íntimo. Como um conhecimento, como um relacionamento íntimo de um homem e uma mulher. Claro, nesse sentido de relacionamento. O que Paulo está falando? Você precisa conhecer Cristo desse modo. De um modo íntimo. De um modo pessoal. Que coisa tremenda, irmãos. Não é maravilhoso isso? E é bastante interessante a gente
perceber, irmãos, essa questão de ter intimidade com o Senhor, isso vai nos levar a entender sua vontade. Porque se nós conhecemos Cristo de maneira carnal, humana, isso não nos leva a conhecer a sua vontade, a entender a sua vontade. Mas quando nós conhecemos a Cristo de maneira íntima, intimidade com Deus, isso vai nos levar a conhecer sua vontade. E aí eu me lembro da oração do Senhor em João 17. Esse capítulo é tremendo. O Senhor ora por ele, ora pelos discípulos e depois ora por todos. Eu acho que é um dos capítulos mais ricos da Bíblia. É a oração do Senhor com o Pai. E sabe o que ele diz no versículo 24? Preste bastante atenção nesse versículo. Pai, a minha vontade. Olha que maravilhoso. Você começa a ter intimidade com Deus, você começa a saber a intimidade. Qual é a vontade? Ele está aqui se abrindo com o Pai. Ele está dizendo, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também os que tu me deste. É isso que ele quer, irmão. Que você esteja onde ele estiver. Aonde eu estou, que esteja também os que tu me deste. Para quê? Para que eles vejam a minha glória. Puxa, irmãos, que coisa maravilhosa. Significa que se eu estiver onde ele está, eu vou ver a sua glória. Isso é ou não intimidade? Somente aqueles que têm intimidade com o Senhor, irmãos, conseguem ver a sua glória. Moisés, quando desceu do monte, estava totalmente transfigurado. Intimidade. Moisés viu a glória de Deus. Não é tremendo isso? Agora, qual é o resultado de estar com Cristo e ter intimidade com Ele? Contemplar sua glória. E aí, de que versículo nós lembramos? Que versículo a gente lembra? 2 Coríntios 3,18. Os irmãos conseguem falar esse versículo para mim de cor? Com o rosto desvendado. Contemplamos como por espelho. Glória a Deus. Como? O Espírito. Agora, olha que interessante, irmãos. Essa palavra transformação, quando nós contemplamos a glória, nós somos transformados. Quanto mais intimidade com Deus, mais a glória nós vamos ver. Mais transformação. Os irmãos acham que a gente precisa ser transformado? Essa palavra transformação, ela é muito interessante, irmãos. Ela significa mudar de forma. Vem da palavra metamorfo. Mudar de figura. Mudar de forma. É que nem aquele exemplo que os irmãos sempre dão da lagartixa. Quando sai do casulo. É uma verdadeira transformação. Né? E é interessante que o capítulo 6 de João, versículo 57, a gente precisa compreender, irmãos, para a gente ser transformado. Só há um caminho: se alimentar de Cristo. Comer Cristo. A gente expressa o que come, né? Isso. Então, quanto mais a gente come Cristo, mais experiência com Ele. Mais transformação. Eu gosto muito desse versículo de João 5, 57, que diz que quem de mim se alimenta, parte final, por mim viverá. Os irmãos percebem que é uma questão de sobrevivência? Se alimentar de Cristo, ter experiência com Cristo, conhecer Cristo na sua intimidade, é uma questão de sobrevivência. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora, essa palavra viverá no grego, acho que eu gosto. Eu não conheço o grego, viu, irmãos? Gostaria muito de estudar essa língua. Mas
quando a gente vê o significado dessas palavras por trás, na palavra original que foi escrita, nossa, irmão, enriquece muito nossa crença. Como eu disse para os irmãos, o português ele é incapaz, às vezes, de traduzir. O professor de português ele pode me corrigir. A língua grega é uma língua muito preciosa. E essa palavra viverá, no grego, é respirar. É uma questão de sobrevivência. Significa que se eu não me alimentar de Cristo, eu vou morrer. Então eu preciso me alimentar de Cristo. Os irmãos têm se alimentado de Cristo? Os irmãos têm tido intimidade com Cristo? Isso só vai nos levar, irmãos, a perceber que nós precisamos entender que Cristo ele precisa ser a nossa prioridade. A gente vive num mundo, irmãos, de tanta opção, de tanta escolha, de tanto sofrimento, de tanta coisa, e nós esquecemos do que o Senhor ele precisa ser a nossa prioridade. O Senhor precisa ser a nossa prioridade. Ele deve ser a nossa prioridade. Isso é maravilhoso, irmãos. Precisa se perguntar, fazer uma reflexão. O Senhor é a minha prioridade? Ele tem sido minha prioridade? E você pode ver aqui várias porções das Escrituras mostrando que Deus ele quer ser primazia. Que Deus ele quer ser o primeiro. O que isso implica, prioridade? Significa que Deus quer ser o primeiro. Irmãos, eu lembro aqui de centenas de porções das Escrituras, mas não dá tempo de falar todas elas, né? Mas, por exemplo, quando Abraão foi oferecer Isaac. O versículo, Gênesis 22, fala que Deus submeteu Abraão a uma prova. Deus não queria Isaac. Deus queria ver qual era a prioridade de Abraão. E Abraão deu prioridade para Deus. Você vai se levantar, vai pegar seu único filho e vai oferecer ele a mim. Quem é pai aqui? E aí? É simples assim? Mas a fé de Abraão levou ele a entender que Deus é prioridade. Nossa, quando a gente olha para o Novo Testamento, o Senhor Jesus fala: quem ama mais a sua mãe, seu pai, sua irmã, seu primo, sua tia, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Significa que Deus ele quer que você não ame seus entes queridos? Não. Ele quer ser prioridade. Você pode amar seu pai, sua mãe, seu filho, mas mais do que ele, não. Ele precisa encontrar em nossa prioridade. Eu posso falar outro versículo para os irmãos, tem outros. Mas, por exemplo, quando o Senhor está ali no Sermão do Monte, Mateus 6, especificamente o versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. O Senhor está mostrando para ele aqui nesse sermão que vocês não devem andar ansiosos. Vocês não devem andar preocupados. Porque todas essas coisas eu vou dar a vocês desde que eu seja o primeiro. Desde que eu seja para vocês prioridade. Se eu for prioridade para vocês, essas coisas, moleza. Eu vou dar para vocês. Se vocês me terem como uma prioridade, essas coisas eu vou te dar. E o que o Senhor estava falando aqui, irmãos? Sobre as coisas básicas. Alimentação, vestimenta, água. Essa não é a nossa preocupação hoje, a maior, que comer, que vestir, que beber. E essa porção do sermão, irmão, está dentro de um contexto tão maravilhoso, tão maravilhoso. Recentemente eu ouvi uma mensagem do nosso amado irmão Romeu, e ele faz uma aplicação disso aqui, irmãos, extraordinária. Esse contexto desse versículo está dentro de algo assim extremamente maravilhoso. Deus está falando, vocês não devem andar ansiosos.
E o Senhor dá aqui, segundo o nosso irmão Romeu, 3 antídotos para as preocupações, para as ansiedades, para as distrações. Primeiro antídoto está no versículo 26. Observai as aves. E segundo o nosso irmão Romeu, essa palavra observar é algo tão profundo, irmão. Fala de você ter olhos atentos, fixos. É o primeiro antídoto. O segundo, ele fala no versículo 28. Considerai. Segundo antídoto. Considerai. Como crescem os lírios do campo. E aí, por último, ele fala do terceiro antídoto. Buscai. Observa, considera e busca. Os irmãos percebem que aqui está no imperativo? Professor de português, me ajuda aí. Não é nada passivo? Ativo. Observa. Tudo isso está relacionado com o cuidado de Deus, irmão. Com aquilo que Ele tem feito por nós. Com o seu cuidado amoroso. Agora, 2 perguntas que eu gostaria de falar de perguntar para os irmãos. O que tem ocupado, em primeiro lugar, a minha vida? O que tem, irmãos? Preocupado, os irmãos. Eu sinto que se cada dia, irmãos, nós observarmos o cuidado de Deus e dermos a Ele prioridade, você vai ver como sua vida vai mudar. Não estou dizendo que nós não devemos ter preocupação e ansiedade, mas que isso não possa encher nosso coração, a ponto de você não entender que Cristo é prioridade. E às vezes as preocupações, as distrações, as ansiedades nos leva a distanciar de Cristo como primeiro. Cristo vai ficando em segundo plano. E aí a gente sofre mais. Como nesses últimos dias nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Deus precisa ser nossa prioridade. Nós precisamos entender que Deus está cuidando de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Há um outro versículo que eu queria ler para os irmãos. O Senhor fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os irmãos estão cansados? Sobrecarregados? Preocupados? Vinde a mim. O Senhor é nosso conforto, irmãos. O Senhor é tudo para nós. Eu tinha algumas outras coisas para compartilhar com os irmãos, mas eu estou vendo aqui que o tempo já foi, né? Vamos orar? Mais um pouquinho? Pedir para os irmãos, aqueles que têm um sentimento, ficar em pé, para a gente orar um pouco. Não precisa, se os irmãos quiserem ficar sentados, não tem problema. Senhor, confessamos, Senhor, nossa fragilidade, nossas falhas diante do Senhor. Não queremos nada além de Ti, Senhor. Queremos entregar todas as nossas cargas, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades e distrações diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, queremos que o Senhor seja nossa prioridade. Queremos que o Senhor tenha primazia. Ajuda-nos a buscar o Teu reino, a Tua justiça, Senhor. E as outras coisas o Senhor nos dará. Queremos lançar sobre Ti todas as nossas preocupações, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Querido Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de cada dia estar diante de Ti, reconhecendo nossas fraquezas, reconhecendo nossas falhas, nossas dificuldades,
Peço que o Senhor continue abençoando aqui os irmãos. Continue se dispensando aos irmãos. Enchendo os irmãos com a tua própria graça. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Eu não falei nada do que eu escrevi aqui, mas está bom.